7h mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 19 de maio de 2025. E começou a semana de mobilização contra o abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes nesta segunda-feira. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a organizadora da campanha, Angélica Monsani Remor, e também com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lidiane Medeiros Schaefer. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Entrevista. É um tema sempre muito delicado, né? E que é difícil de falar. Aos poucos a gente está aprendendo a importância de trazer isso em público para se discutir, para se pensar, se analisar e prestar atenção em muita coisa, né, gente? Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É muito importante, né, que a gente fale não só em maio, mas que o ano todo a gente fale sobre isso, mas principalmente em maio a gente chame a atenção da população em relação a esse tema, né? A gente começou instalando as flores na cidade, né, para deixar as pessoas curiosas, elas olharem, lerem e chamar a atenção para o tema mesmo, né? Então quem está andando aí pela cidade deve ter visto algumas flores amarelas, né? Essa flor é o símbolo da campanha, é um símbolo nacional, e ela lembra a fragilidade de uma criança, né? E os desenhos da primeira infância, né? Quando a gente começa a desenhar a casa, a pessoa, e a gente começa a desenhar a flor, então ela é o símbolo. É para lembrar a fragilidade de uma criança, o cuidado que uma criança precisa ter, como uma flor. A campanha nacional começou ontem. São Miguel do Iguaçu tem uma lei, então a gente vai ter essa semana inteira para se debater, se discutir tudo isso. E é importante a gente também destacar, né, porque você, como dito, a gente viu já na rua aqui na frente da emissora, inclusive na esquina, a gente já viu uma dessas flores, né, já posicionadas ali. Então é realmente para chamar atenção nesse sentido. E mais importante, né, tentar de alguma forma, eu diria, de alguma forma ajudar a combater esse tipo de situação que ainda acontece e, pelo visto, enquanto existir humanidade, vai ser um problema, né? Isso, é para convocar a sociedade, né? Não apenas para ficar indignada, né? A gente sabe que os números são grandes. O ano passado o Conselho Tutelar registrou 36 casos de denúncia de abuso no município contra criança e adolescente. Esses que foram notificados, né, existem ainda muitas subnotificações, muitas crianças que ainda sofrem violência sexual e que não conseguiram falar, não conseguiram pedir ajuda. Então a gente precisa convocar a sociedade para elas entenderem, para a sociedade entender que ela também tem responsabilidade, né? Então se você sabe de alguma coisa, eu não tenho certeza, mas você não precisa ter certeza, você precisa denunciar. Por isso do slogan, né? Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Então a pessoa precisa denunciar. Qualquer suspeita, ela pode ligar no Disque 100, é anônimo, ela precisa falar, e quem vai fazer a investigação são os órgãos competentes, né? Não precisa ter certeza. E Lidiane, muitas vezes a gente olha para São Miguel do Iguaçu, a cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, mas não é, o grande problema está aí, eu acredito, né? Nas pessoas mais próximas, a confiança, a gente não prestar atenção em algumas coisas. E depois entra outra questão que a gente até estava falando aqui semana passada, a respeito, teve uma similaridade no tema. Então a gente está falando aqui semana passada a respeito do constrangimento que às vezes gera, né? Porque primeiro você fica constrangido por ter sido enganado, depois tu vai ter que tornar isso público de alguma forma, buscar ajuda. Enfim, são todas questões que entra a busca e a gente tem que começar a quebrar, né? Bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes. É bem isso que você falou. A gente é cidade pequena, conhece todo mundo e às vezes a gente pensa que não acontece. Mas acontece sim. E como a Angélica falou, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pagar pelo erro. Né? A gente tem que denunciar. Eu acho que assim, quando acontece próximo da gente, ou com um vizinho, ou com um parente, a gente fica mais alarmado.
E quando está longe, que a gente não fica sabendo, parece que não acontece, mas acontece muito. Desconfiou, tem que denunciar, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente que é mãe, que é pai, e se fosse comigo, se fosse com alguém da minha família. Então não acontece comigo, com a minha família, mas em alguma família está acontecendo. Então é preciso denunciar, sim, né? Desconfiou, tem que procurar as autoridades competentes para não deixar em risco crianças e adolescentes, né? Porque a gente sabe que acontece, não é exposto na mídia. Hoje, se você ligar a TV, você vê muito, né, em cidade grande. A gente pensa, a cidade pequena não acontece, mas acontece e sim. A gente precisa ter essa consciência. E é importante também que quando a gente traz isso para a discussão, para ajudar nesse sentido, né, a ter essa coragem, né, e principalmente perceber alguns sinais que as crianças ou adolescentes demonstram nesse sentido. Eu vejo com grande preocupação, assim, alguns casos, a gente, como que eu vou colocar, até pelas redes sociais, né, hoje as crianças têm muito mais informação do que a gente tinha. Eu me lembro que eu com 14 anos só queria saber de jogar bola, né? Hoje com 11, 12 anos, alguns se vestem como adultos, né? Até com 10 anos, até antes. Então talvez a gente não, de alguma forma, promova a maturidade dessas crianças cedo demais. E a forma da gente se vestir é uma leitura da persona, né? Da pessoa, que é o que a gente passa. E o que a gente acaba passando, demonstrando, né? E o que leva também, muitas vezes, a deixar a expostos a certos assuntos, porque a gente acha que, muitas vezes, que estar informado de muitas questões, que tem que separar, né, o que é informação, né? No caso, quando eu ensinar a criança a ter a noção do que é a informação sexual, para coisas que têm já um segundo sentido e até uma forma mais, digamos, do contato, né? Então é uma sociedade que é difícil, né? A gente acredita às vezes que todo mundo sabe, né? A criança vai aprender na escola. É importante que os pais fiquem atentos à curiosidade da criança, né? Desde pequeno a gente tem que ir levando informação para eles do que é parte íntima, do que é consentimento, né? Por que é íntimo, né? Privacidade, sentimento, falando com a criança sobre isso. E quando ela tiver curiosidade, que você busque informação para levar isso para ela. Porque se você não matar essa curiosidade, não tentar de alguma forma sanar essa curiosidade, ela vai buscar no Google, vai buscar no YouTube, vai buscar na internet. A gente não sabe que tipo de informação que ela vai ter, né? O que ela vai acessar. Então hoje existem livros infantis que ajudam a gente a conversar com a criança sobre partes íntimas, né? Sobre prevenção, sobre toque, que tipo de carinho, o que é carinho, o que pode, o que não pode, né? Porque o agressor, ele é da família, ele é próximo, ele não vai pegar a criança à força, é difícil isso acontecer. Ele vai ludibriar essa criança, então ela vai achar que é um carinho, ela vai entender que é uma brincadeira, até ela conseguir identificar que isso de fato é uma violência sexual, às vezes demora. Então é importante que desde pequena ela saiba o que é parte íntima, onde é que pode tocar, quem é que pode tocar e quando pode tocar, né? O médico, o pai, a mãe, para limpar enquanto ela é pequena, mas que depois ela vai aprender a fazer isso sozinha e que ninguém mais pode tocar, né? Quais são as situações que pode ou não pode tocar a parte do corpo dela, quais são as partes do corpo que podem ser tocadas e não podem. Então isso é importante a gente conversar com a criança desde pequena, bem pequena, né? E ela saber também que se acontecer alguma coisa, ela tem a liberdade de vir e falar com o pai e com a mãe, né? Porque se isso for um tabu em casa, quando acontecer, né, que de fato tomara que não aconteça, mas se acontecer, ela vai ficar receosa de falar, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha. Então a gente precisa falar sobre isso. É difícil, a gente tem que buscar informação, os pais. Na escola a gente também precisa levar isso para os professores trabalharem, né? Porque a gente sabe que é um assunto delicado, a gente tem dificuldade com isso, né? A gente não aprendeu a falar sobre isso na nossa infância. Então, existem muitos tabus, é difícil, mas existem muitos materiais também que podem auxiliar. E isso é numa situação mais extrema, né? Que a gente está falando aí toque nas partes íntimas, mas nunca começa assim, né?
E aí que eu acho que é um ponto mais difícil ainda de interpretação para alguém que está começando a vida, né? Com certeza, é como a Angélica falou, a gente precisa falar, não é fácil, né? A gente sempre, né? Eu sou professora, a gente sempre pensa enquanto mãe e enquanto profissional, então é um assunto delicado você chegar e falar nos seus filhos, então a gente sabe que para muitos pais e mães é difícil, mas então se eu não consigo, eu buscar ajuda, né? Hoje a gente tem ajuda na escola, hoje a gente tem ajuda na assistência social, mas a gente não pode deixar de falar, porque como você falou, para identificar, às vezes é só um carinho, às vezes é só um abraço, eu vejo assim que, igual você falou antigamente, a gente quando era criança, né? Não vamos falar antigamente que a gente vai parecer muito velho, né? Mas era diferente as brincadeiras, então hoje o mundo está evoluído e a maldade também está, eu vejo assim que está bem pior, né? A gente vê mais maldade nas pessoas, então a gente precisa sim buscar ajuda, porque senão é nas redes sociais, é na internet e infelizmente vão ensinar de uma forma errada, né? Então a gente enquanto pai, enquanto mãe precisa buscar isso para não se omitir e para evitar. Eu acho que tem alguns aspectos assim, eu não vou generalizar, tá? Só para deixar, porque a gente vai observando e fica um pouco preocupado em alguns aspectos. Eu estava falando da vestimenta ali, das roupas, né? Tem algumas roupas para crianças muito sexys, né? E isso, a preocupação não é nem só na questão, porque isso se abre um caminho para abordagem, infelizmente, né? Porque quem é o agressor, ele faz uma leitura completa, né? E se ele vê que nem eu disse antes, a forma de você se vestir, você está passando uma mensagem. Talvez aquela mensagem não está adequada com a idade. Por exemplo, mostrando barriga, um short muito curto, enfim, uma calça muito apertada, essas questões assim e fora que os cortes, né, que você não vê mais uma roupa infantil, né, você entra por esse contexto. E a preocupação com a mentalidade, se ela está entendendo, aquela criança está entendendo. Virou meme no Instagram que é ótimo, o vídeo é ótimo, que o pai tentando explicar para adolescente, né? Os pais tentando explicar para adolescente porque ela não podia vestir aquelas roupas, ela não estava entendendo. Então o pai foi lá e vestiu escondido uns shorts dela e começou a andar pela casa. Ela ficou toda envergonhada. Ela falou: já pensou? É o que você está fazendo, né? Então isso mudou a cabeça dela, né? Quer dizer, fez ela parar e analisar. É natural, é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria hoje, né? A gente precisa cuidar com a exposição das crianças nas redes sociais, né? Criança rebolando, roupa curta, enfim, porque a gente não sabe onde está esse agressor, esse abusador. Aí existem pedófilos na internet que copiam, que pegam essas fotos, que utilizam em sites aí pornográficos, utilizam a foto das crianças, das nossas crianças. Às vezes a gente não vê com maldade, né? Mas tem gente com um olhar diferente para essa criança. Então a gente tem que tomar cuidado, sim. E todo cuidado é pouco nesse tipo de circunstância. Bom, semana de mobilização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, começando nesta segunda-feira aqui em São Miguel do Iguaçu. Podem reforçar as ações que serão feitas até para as pessoas se sensibilizarem e reconhecerem o trabalho que vocês estão fazendo. Então hoje, dia 19, a gente tem a abertura da semana na prefeitura, ali no Saguão, com o evento, né, com as autoridades, o executivo, o legislativo, então todos os setores ali para marcar essa abertura. Logo após a gente tem a passeata aqui pelo centro, uma passeata curta. Amanhã a gente tem a Blitz, juntamente com o Rotary e com a Escola de Paz, né, com os conselheiros do CMDCA. E quarta, quinta e sexta nós temos teatro, A Flor e o Palhaço, voltada para todas as crianças de pré-1 a 5º ano da rede municipal. Então todas as crianças elas vão assistir esse teatro que busca levar a prevenção, né, de uma forma lúdica, criativa, para que a criança não esqueça, né, marcar esse tema para as crianças. Isso, então reforçando, né, o convite da Angélica, né, com toda essa programação que a gente tem durante a semana, eu quero chamar a atenção também que toda essa campanha ela foi possível porque a gente conseguiu com fundos, né, da criança, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e que foram feitos de doação principalmente do imposto de renda, né? Então, isso, quando você faz lá a sua doação, você pode destinar 3%, né, Angélica?
para os fundos da criança e adolescente e também do idoso. Então foi possível fazer essa campanha com esse dinheiro de arrecadação que a gente teve de anos anteriores. Então chamar a atenção da população para quem ainda não fez e quiser destinar, da importância, né, que toda essa ação foi feita graças a essas doações. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a Angélica Monsani Remor, que é organizadora da campanha, e também com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lidiane Medeiros Schaefer. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Sigam em frente nesse trabalho que é de extremamente fundamental, porque a gente está falando das próximas gerações, né? E definir o senso ético deles nesse sentido vai ser fundamental para a gente ter uma sociedade um pouco melhor, e que, infelizmente, essas pessoas que cometem esse tipo de crime sempre vai existir. A gente não consegue entender, né, as razões disso, o que está por trás. Talvez a ciência explique isso de uma forma mais clara, ainda não está muito claro, né? Mas que pelo menos a gente consiga se defender de uma forma mais efetiva. Obrigado, Cunhasque. A gente convida então a população, né? Os pais das crianças que estudam em escolas particulares, que às vezes não vão ter acesso ao teatro, se quiserem levar, a gente está aberto, né, para a população que quiser assistir. Então, 21, 22 e 23, quarta, quinta e sexta, lá no salão da comunidade do bairro Floresta, às 8 horas, 9h30, às 14 e às 15h30. Então, são 12 sessões nesses 3 dias. Precisando de informação, busque aí nas redes sociais, site da prefeitura, tem os horários certinho. Vocês estão convidados a levar seu filho lá para assistir, para você ir assistir, e a gente agradece o espaço. Muito obrigada. 7 horas e 53 minutos, intervalinho rápido, a gente volta falando de Campeonato Brasileiro de Futsal e o Brasileirão, né? Que teve bola rolando esse final de semana. O São Miguel jogou pelo Brasileirão de Futsal e voltou de Fortaleza, está voltando de Fortaleza com mais uma derrota. Bom, falar também de Paranaense Feminino Série Prata. As meninas do Amarelinho do Oeste, essas venceram e estão brigando na parte de cima da tabela. Tudo isso depois do intervalo. Jornal da Manhã.